Muitas pessoas me perguntam, Eliane, como que é esse negócio da constelação? Como que funciona tudo isso? Realmente surte resultado? Como que funciona realmente a constelação? Como que você poderia me explicar os resultados da constelação para a vida? Então, a constelação ela vai trabalhar sempre com 3 ordens. A ordem do pertencimento, da hierarquia e a ordem do equilíbrio. São essas 3 leis do amor que envolvem a constelação. E a constelação ela vai trabalhar no campo morfogenético. O que significaria este campo morfogenético? Vou utilizar aqui um exemplo da pera, né? Então, essa pera que está aqui, ela, né? Ela tem essa cor, ela tem essa textura, né? Esta forma e um sabor. Esse sabor não é determinado simplesmente por, vamos dizer assim, cada semente vai ter uma pera diferente, mas vai depender muito da flor e do contato com a natureza. Por exemplo, geralmente, para essa pera ter essa textura, esse sabor, esta forma, é porque ela herdou de um outro pé de pera essas características. E só vai sofrer mutações quando há, vamos dizer assim, a flor, né, de uma pera com outro, o contato com outro pé de pera, é capaz de fazer com que haja mudanças também nas características do outro pé de pera, né, que vem. Então, como que é este campo morfogenético? O campo morfogenético é isso. Eu recebo, eu herdo características que vêm do meu pai e da minha mãe. Os meus filhos vão herdar características que vão vir minhas e do meu marido. Mas essas características também vão ter tudo aquilo que veio do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, dos tataravós e assim por diante. Nós herdamos todas as características, tanto que esse pé de pera, ele não está aqui, essa pera aqui hoje simplesmente, foi do nada, gerou essas características no pé. Esta árvore, ela é feita de todo um processo, de toda uma herança genética que veio vindo. Ah, a pera não vai dar grande? Possivelmente, na sua árvore genealógica, as peras eram assim e veio com essa característica. Para mudar isso, é necessário, né? Claro que se você adubar a terra, você, né, propiciar um solo agradável, tiver todas as condições, né, que a natureza possibilita, as peras vão vir mais bonitas. Mas assim, com o ser humano, nós somos totalmente formados por um campo morfogenético, e esse campo morfogenético, ele traz principalmente situações de aonde há a repetição de histórias, aonde, por exemplo, o filho com 17 anos saiu de casa, o pai com 17 anos saiu de casa, o avô com 17 anos saiu de casa, o tataravô saiu de casa. Então vem criando um ciclo de homens que aos 17 anos saem de casa. Um outro exemplo são fatos trágicos também. A mãe com 23 anos sofreu uma doença séria, a filha com 23 anos também, a neta com 23 anos e assim por diante, várias situações. E a constelação ela vai trabalhar no quê? No sentido da inclusão de tudo isso. Então, eu não excluo nenhuma situação, como eu falei. Uma das ordens do amor da constelação é a inclusão. Todos fazem parte. E se todos fazem parte, entra todas as situações difíceis, as situações onde houve perdas, as situações que ocorreram, né, que realmente foram
difíceis para a família de certa forma, mas situações que existiram. Quanto mais eu nego uma situação da família, mais essa situação pode vir à tona, mais essa situação te persegue, parece que ela se torna um calo no seu pé. Então, para resolver o calo do pé, não é ignorando, fingindo que ele não existe. É você trabalhando, é você observando. Eu preciso olhar a verdade como existe, não negando. E a partir desta verdade que eu vejo, eu não excluo. Eu incluo e entendo os fatos como eles foram. Daí, ali começa um outro processo, aonde eu pertenço à família, mesmo fazendo diferente. Porque tem pessoas que estão ligadas tão no automático que tomam determinadas atitudes, acontecem determinadas situações da família e não entendem por quê. Eu quero fazer diferente, mas chega no momento eu não consigo, é uma força maior do que eu não consigo demonstrar amor, eu não consigo fazer diferente. Quando eu vi eu traí, quando eu vi eu cometi algo contra as pessoas, sabe? Então tudo isso vem de uma força maior, que é uma força do pertencimento. E para romper com esta força é só com uma visão adulta. Então, a partir do momento que eu vejo, é o momento que eu consigo ter a certeza de que eu faço parte de um processo, que eu faço parte de um todo e que as histórias da família são assim realmente, mas eu consigo mudar algumas coisas a partir daquilo que eu sou. É possível que esse pé de pera, que as futuras gerações não sofram as consequências e tenham frutos mais bonitos, mais, eu digo assim, mais doces, a partir do momento que eu começo a olhar para esse pé de pera, eu começo a nutrir a terra, eu começo a perceber de uma forma diferente, né? Começo a cuidar dos frutos que estão vindo. Então, é um processo realmente, a constelação, ela te permite este olhar. E a partir deste olhar, do conhecimento principalmente, eu consigo mudar a minha realidade. É possível mudar toda a realidade? A maioria das realidades, sim. A não ser que seja algo muito sério, né? Porque existem situações que fogem à questão humana. Existem questões que são divinas. Um exemplo é quando já aconteceu comigo de eu atender um paciente que estava em estado terminal. Sua saúde não estava boa. Esse paciente procurou e realmente o processo de cura para aquele paciente, para aquele cliente, seria a morte. Então, nesse processo, você tem que entender também que enquanto consteladora, que enquanto ser humano, existem questões que fogem ao nosso controle. Não é porque você vai ao médico que a doença não vai mais existir na família, não é porque você foi ao médico que você está livre de todo e qualquer problema de saúde. E assim é com a constelação, não é porque você fez uma constelação que a tua vida vai se tornar totalmente um mar de rosas. Os problemas vão existir. As doenças, como eu falei, né? Você foi ao médico, mas a doença pode vir igual. Daí, só que a constelação ela vai te permitir ver as coisas com um outro olhar. Então, o que esta doença, o que este fato, esse sintoma, ele está querendo me dizer? E a partir disso, eu consigo mudar a minha realidade. Eu consigo me ver, eu consigo ver a beleza que há nesse processo de cura, nesse processo que há de família, do pertencimento principalmente. Quanto mais eu nego meus pais, como eles são e tento modificá-los, de certa forma eu me torno uma pessoa indisponível. Quem nega muito
a sua família como é. Ah, minha família teve meu tio que matou fulano, teve ciclano, ah, o estuprador, ah, o ladrão, ah, isso e aquilo. Quanto mais eu nego que essas pessoas pertencem à família, mais eu me torno indisponível. Indisponível para o amor, indisponível, porque de certa forma eu estou negando uma parte que há em mim. Não significa que eu aceito e que eu tipo assim, acho que tá certo que certas coisas ocorrem. Mas é que assim, é a lei do plantio, cada um planta, cada um colhe. E assim é com o pai e com a mãe. Então, muitas vezes você vê que o pai e a mãe, eles vão passar por uma situação difícil, que eles estão fazendo algumas coisas erradas, mas você tem que compreender que há uma lei da hierarquia. O pai e a mãe vieram antes. Então, eles têm maturidade o suficiente para lidar com as consequências das ações que eles fazem. E isso é uma das questões bem difíceis, porque muitas vezes o filho, ele acha que sabe tudo que é de melhor para o pai e a mãe. E quer decidir a vida, quer decidir o dinheiro do pai e a mãe, quer tomar conta das coisas que o pai e a mãe construíram e sem respeitar essa lei da hierarquia. A tendência desta situação dar errado é bem grande, porque esse filho está se vendo como grande e não está se colocando no lugar. O pai e a mãe, independente de onde estejam, eles vieram antes, eles são adultos suficientes para colher aquilo que eles plantaram. A não ser que você esteja se colocando no lugar de pai e mãe do seu pai e da sua mãe. Daí aí gera um outro problema. Um outro problema por quê? Porque quem vai ficar sem pai e sem mãe é você. Então, quando você ocupa seu lugar, você tem força. Um abraço.